Supermercado Que Preço, o endereço dos melhores preços. Avenida Setembrino de Carvalho 571 e no bairro Santo Inácio, Rua de Valença 502. Supermercado Que Preço, qualidade, bom atendimento e ofertas todos os dias. O Way Restaurante não para de inovar. Todos os sábados, a partir das 19h30, teremos nosso X-Salada Combo, com refri e batata rústica, por apenas R$20. Isso mesmo, tudo isso por apenas R$20. E nosso cestão especial por apenas R$50. Cestão Way por apenas R$50. Não deixe de vir conhecer nosso restaurante ou peça sua teleentrega. O Way Restaurante, localizado na Rua do Aeroporto, com estacionamento próprio, área de lazer e muito mais. Venha conferir. WhatsApp 99930-3668. Rádio Cairós 106,5 FM, 24 horas no ar, 100% gospel, localizada em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, na Rua 7 de Setembro, 2323, pertencente à Igreja Assembleia de Deus. Pastor Presidente, Pastor Argemiro Rodrigues da Silva. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Cairós 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h30, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Uruguaiana, Rua Doutor Maia 3268. Venha participar de um de nossos cultos de domingo. Início às 19 horas, na Igreja Sede da Assembleia de Deus, na Congregação do Bairro Áreas Verdes e na Congregação Cabo Luiz Quevedo. Venha receber uma palavra de Deus ao seu coração. A sua programação está de volta. 106,5. Cairós FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Amor.
Sábado aqui chuvoso na fronteira oeste, nublado, mas ainda um pouco quente, né? Mas graças a Deus por estarmos aqui, como eu sempre falo, graças a Deus, gratidão porque abrimos nossos olhos, acordamos, né? E Ele nos deu o privilégio de mais um dia. E nós precisamos agradecer por isso, por simplesmente isso já é suficiente. Nós devemos, né, agradecer, porque Ele nos deu mais um dia, mais uma oportunidade de vida. Precisamos, né, aproveitar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Como sempre falo, vai compartilhando, vai convidando os amigos, vai chamando para estarem conosco aqui também, nessa uma horinha de programa, né, que a gente sempre vai estar falando sobre algum tema, batendo um papo, conversando, e eu te convido a participar e estar aqui em sintonia conosco. A gente sabe, né? Sabemos que a voz da Rádio Kairos chega muito longe. Eu pelo menos, né? Não tenho dimensão de até onde alcança, mas eu sei que chega longe, né? Mesmo além fronteiras. Então vai convidando o pessoal, vai sintonizando aí, vai deixando esse tempinho aí, mesmo que esteja fazendo as suas atividades, continua, mas com ouvidos na Rádio Kairos, programa Psicologia em Foco, porque hoje estarei trazendo um tema, né, voltado dentro dessa questão aí do Outubro Rosa, mulheres, enfim, mas o amor como instrumento de cura. Cura para o corpo, cura para o emocional, para
o espiritual, para o afetivo, de uma maneira, né, ampla e geral. Então, o amor como instrumento de cura. E isso é científico, porque tem médicos, cientistas pesquisando sobre a importância e a influência do amor no processo de cura do corpo físico e também, né, nas outras áreas. Tá certo? Então, não deixe de nos acompanhar, de continuar conosco aqui na audiência. A gente vai para um louvor e já retomamos aqui com o nosso tema, o amor como instrumento de cura. Tá certo? Continue conosco e fique com o louvor. Cadê aqueles que são gratos pelo amor dele aqui neste lugar? Queremos ouvir a voz de vocês. Me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar, o que é o amor, amor. Levante suas mãos, diga isso. O que é o amor, amor. O que é Só os filhos levantem as mãos lá em cima e faz um som de gratidão, porque o Pai está na casa. Quero ouvir sua voz, Larissa. Levante suas mãos e diga isso. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Tu és exaltado, que venceu a morte, e hoje reina pra sempre. Mais alto, declare o nome sobre todo nome. Jesus, tu és o Deus vivo, imutável, que vive, que vive.
E voltamos aqui com o nosso programa, né? Vamos estar hoje falando sobre o amor como instrumento de cura. E aqui já está conosco aqui pela live, né? Algumas pessoas aqui que estão nos assistindo. Aqui um abraço para a Aline Amaral, né? Que está em sintonia, que está nos assistindo. A Lidiane também, Lidiane Terra, lá de Ijuí. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Aline. Né? Deus abençoe suas vidas. Estão conosco aqui, né, em sintonia com o nosso programa. O pessoal que está sempre nos acompanhando, né, sempre participando conosco. Nós agradecemos, né, sempre. O pessoal, na semana passada, acho que foi, também recebi telefonemas aqui. Então, o pessoal, né, eles se fazem presentes, né? A gente sabe que alguns nos acompanham pelo aplicativo, outros nos acompanham pela própria rádio, né? O rádio, enfim, né? Mas o importante é que nós estamos sempre com o pessoal ligadinho conosco, e isso nos deixa muito feliz. Mas dando continuidade aqui, já ouvimos esse lindo louvor aí, que é escolha do meu ajudante aqui, o Clederson, né? Que está sempre aqui pelas manhãs comigo, sempre na ajuda aqui na parte técnica dos nossos programas aqui na Rádio Kairos, né? E ele que escolheu esse louvor, ele, como eu digo, ele é meu assistente, né? Mas vamos falando sobre essa questão, né? A importância do amor no processo de cura como instrumento de cura, e a gente falando sobre, né, o Outubro Rosa, e muitas vezes, e a gente sabe que são muitos os pacientes principalmente, que enfrentam situações dessa adversidade na sua saúde e que precisam de todo o apoio, toda a ajuda, o tratamento, enfim, e o amor é muito importante. Claro que não é só nesse sentido para esse público específico, mas é uma ajuda, é um instrumento que alcança e que nos faz bem em todos os aspectos. Hoje eu estou trazendo esse ponto, né, focando um pouco mais na situação da cura física, mas ele também nos ajuda no emocional, no psicológico, no espiritual, porque é algo que realmente nos ajuda. E aí eu quero ler, para a gente ter uma referência do livro da humanidade da nossa Bíblia, né, do texto bíblico, e eu vou ler aqui com vocês. Vou sair aqui da sintonia, né, que eu fico acompanhando aqui a rádio pelo aplicativo, pelo Facebook, na verdade, não é pelo aplicativo, mas pelo Facebook. Eu quero convidá-los, né, e quem puder abrir a sua Bíblia, vai estar nos acompanhando em 1 Coríntios, no capítulo 13, aquele capítulo muito conhecido, né? Quem é leitor da Bíblia conhece, a partir do versículo 4, do 4 ao 7. Eu quero ler com vocês, que nos diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui. Então, aqui a gente vê uma referência que Paulo, né, falando sobre o amor e falando todos esses aspectos do amor, né, que o amor, tudo isso que ele proporciona, ele sofre, ele é benigno, ele não é invejoso, não se vangloria. Então a gente pode trazer todos esses pontos para a questão de como ajudar no processo de cura, como um instrumento de cura para o físico, para o emocional, espiritual, psicológico, para nos ajudar e para contribuir com a nossa saúde. E aí eu falei para vocês que existem pesquisas, e eu até anotei o nome de um médico brasileiro que ele é especialista em imunologia, Dr. Carlos Eduardo Tosta, de Brasília, parece, se eu não me engano. Ele estuda essa relação entre a medicina e a espiritualidade, porque ele traz uma definição, um termo que ele colocou assim: o poder curativo do amor, onde ele fala sobre a importância da oração e da meditação, entre outros, né? Ele segue os estudos, eu não vou me aprofundar, não vou trazer agora, mas quem se interessar pode dar uma olhada.
ele fala sobre isso, o poder curador, curativo do amor, não é? Oração e meditação. Então, quando nós meditamos, não é? Quando nós lemos o texto bíblico, quando nós meditamos, quando nós oramos, conversamos com Deus, quando nós rezamos, quando a pessoa tem esse seu momento, isso vai fortalecer a nossa parte imune, o nosso lado imunológico, vai fortalecer. E aí as pesquisas, e não só no Brasil, estudos, né, revelam que o quanto que a fé, a oração, o orar, o rezar, nos ajuda a manter a nossa imunidade alta. E quando a gente está com a nossa imunidade alta, a gente fica mais protegido contra vírus, bactérias, doenças, enfim. E quando o contrário, a nossa imunidade cai, é aquele período, aquele tempo que a gente pega, que a pessoa pega tudo. Aí pega alergia, pega resfriado, tudo. Por quê? Porque está com a imunidade baixa. Então, estudos já trazem isso, não são as minhas palavras, mas são estudos científicos, a ciência comprova isso, não é? Então, o quanto isso é importante para a nossa saúde. E não importa se é uma doença mais séria ou não, porque todo o adoecimento requer a nossa atenção. Não é? Então, 3 palavras muito importantes dentro desse contexto de a cura pelo instrumento do amor, que é 3 palavrinhas: amor, empatia e compaixão. 3 palavrinhas. Então, essas 3 palavrinhas, elas conseguem resumir muita coisa. A gente consegue só com elas falar sobre muito mesmo dentro desse assunto. São elementos importantes para o processo de cura, seja ele qual for, como eu falei, seja do físico, do emocional, do espiritual, seja qual for. São elementos muito importantes. O amor, não é? Como eu li o texto bíblico, eu li como referência, né? Tudo suporta, ele é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, sofre, tudo suporta. O amor, ele, como eu sempre falo, é uma decisão, não é um sentimento. A gente não fica sentindo, ele é uma decisão, a gente decide por ele. A empatia é quando a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa, quando a gente consegue se visualizar até mesmo passando por aquele momento, passando por aquela situação, passando por aquela dor, passando por aquela dificuldade. Isso é a gente estar em empatia com o outro, porque é comum e cada vez fica mais distante, parece, do ser humano, amor, empatia, compaixão, porque nós seres humanos, muito funcionando no nível do egoísmo. Somente eu, porque eu. E isso a gente vê até mesmo na própria fala do indivíduo. Porque eu tal coisa, porque eu vou, porque eu faço. Esquece que não é apenas eu, mas somos nós, é muito mais do que eu. Mas a gente vê muito. Então isso é uma fala muito egoísta, muito voltada para o egocentrismo, para o seu umbigo, como a gente diz, fica só em volta de si próprio, de si mesmo, não é? Então a empatia é muito importante. E a compaixão, o que é a compaixão? A compaixão, ela se relaciona a um sentimento de tristeza. A gente se relaciona a esse sentimento de tristeza do outro, da outra pessoa, pela dor que o outro está passando. E isso vai despertar em nós a vontade de confortar a outra pessoa, de confortar aquela pessoa que está passando por essa dor, que está passando por essa situação difícil. Então eu sinto aquela vontade, é a compaixão, eu sinto a tristeza, não é? Eu me conecto com essa tristeza, com esse sentimento de tristeza que o outro está passando. E eu tenho em mim a vontade de confortar, de ajudar, de fazer algo por essa pessoa, de fazer algo para amenizar, para ajudar, de fazer algo para contribuir. Eu vou fazer algo. Eu não vou simplesmente ficar olhando e esperando que o tempo mude a situação, que o tempo faça algo, e eu não vou fazer nada, porque eu só vou esperar. O tempo, às vezes a gente ouve as pessoas dizer, o tempo cura, o tempo ajuda. Não, o tempo não faz isso. O tempo
ele traz a sensação às vezes de que as coisas se resolveram, mas as coisas ainda continuam, as feridas abertas, as dores, não é, doendo, não muda. Quem vai poder mudar somos nós, a nossa atitude sou eu fazer diferente diante daquela circunstância, daquela situação. Eu decidir que eu vou tentar fazer, que eu vou buscar uma alternativa, que eu vou me movimentar de alguma forma para que eu tenha um resultado diferente. Porque eu simplesmente ficar olhando de camarote a situação não vai mudar. Não é por mágica, por estalar dos dedos. Não, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. Então a compaixão é eu ter essa vontade, eu ser tocado e sentir a vontade de confortar o outro, de ajudar o outro. Isso é tão bonito, é tão lindo, né? A gente poder fazer algo pela outra pessoa. Porque hoje é a outra pessoa, o outro que precisa da minha ajuda. Só que amanhã poderá ser eu. E nós muitas vezes esquecemos disso. É como se problemas só acontecessem da porta da minha casa para fora, não para dentro, né? E não é. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações difíceis. E uma perguntinha que eu até coloquei aqui porque eu achei que vale, achei não vale a gente pensar. Quando falta o amor, do que vale a vida? Porque se nos falta isso, se nos falta o amor, do que vai valer? Porque o amor, ele é algo tão mais profundo, como eu falo, do que simplesmente um sentir. Ele é uma decisão, ele é um compromisso, ele é algo mais profundo, tem raízes mais profundas, que não passa, não acaba com o vento que vem. Mas é nesses momentos que ele se fortalece e que ele realmente vai se mostrar, não é, mais forte, mais sólido. Então é nesse sentido que eu gosto de falar. Então é importante, quando falta, de que vale a pena a vida, de que vale a pena, né, as relações, as famílias, né, as pessoas. Porque se não formos ligados pelo amor, que vai nos ajudar, que vai curar as nossas dores, que vai curar as nossas feridas emocionais, espirituais e físicas, e as doenças. Porque com o amor fortalece o nosso lado imunológico, fortalece a nossa saúde e a gente consegue superar muitos quadros de doenças físicas, não é? O amor, ele ajuda as pessoas a chegar, não é, a chegar mais fortalecidas para enfrentar uma situação, para enfrentar situações difíceis. E aí eu, né, estava pensando, quando estava fazendo algumas anotações, refletindo sobre o tema, eu estava pensando e lembrando do meu trabalho, né, do meu trabalho clínico mesmo, de consultório, que a gente recebe muitas pessoas todos os dias. Né? As pessoas procuram, as pessoas têm procurado muito, porque as pessoas estão vulneráveis, estão sensíveis, estão doentes, estão machucadas. E é o amor que nos ajuda, que ajuda o médico, ajuda o psicólogo, ajuda o profissional a receber essas pessoas, a tratar essas pessoas. Porque elas chegam ao nosso consultório muito vulneráveis, muito. E como que nós olhamos para essas pessoas? Porque muitas delas, eu não vou dizer todas, mas a maioria delas, elas chegam tão feridas que elas nos olham e elas nos procuram como a última fonte de esperança. Eu não tenho mais nenhuma ajuda, assim, eu já procurei fazer isso, já procurei fazer aquilo. Eles nos olham como um último profissional, uma última maneira de ajuda, um último recurso. Não é? Eu não estou colocando aqui Deus, não é? Mas assim, aqui na Terra, eles nos olham como uma última fonte desse recurso para poder ajudá-los. E aí vai entrar muito do que eu li ali em 1 Coríntios 13, que fala que o amor não se vangloria, o amor é verdadeiro, é sofredor, porque a gente precisa olhar, acolher e não julgar. Dispensar esse amor para essa pessoa que está adoecida no seu emocional, não vou falar no meu lado, que chegam até mim,
e muitas vezes adoecidos fisicamente também, porque a gente precisa encaminhar para um médico, para um tratamento. A gente precisa olhar sem julgar, porque é tão fácil. Eles já foram tão julgados, eles já foram tão criticados por todos os demais, que a gente precisa acolher. E ali não cabe a nós a olhar e dizer se é certo ou errado, se a pessoa está correta ou não, mas acolher e entender por que aquela pessoa está com feridas, por que ela sofre, entender, compreender. E isso é muito difícil, porque às vezes vem de encontro com valores, com conflitos nossos pessoais, porque somos humanos, afinal de contas somos humanos, né? E é aí que a gente precisa superar e passar além disso para poder cumprir com o nosso papel. E aí eu estava vendo, eu li quando eu estava estudando, eu li sobre um relato de um médico, né? Daí foi um médico, uma situação que dá pra gente trazer, que dizia assim, um médico no seu plantão, e ele recebe um paciente todo machucado fisicamente, que ele havia sido agredido, havia sido, a população havia batido muito nessa pessoa, nesse homem. E aí esse médico recebe esse paciente todo ferido, todo machucado, precisando de cuidados, e ele vai para fazer isso. E ele também recebe a triste informação de que a comunidade havia espancado esse homem, porque esse homem era um estuprador. Olha só. E aí a gente para pensar. Esse homem era um estuprador. Sim, ele fez algo de ruim, mal. Por isso que a população espancou ele. A população quis fazer uma justiça, com suas mãos. E só que o médico, o que esse médico vai... Ele mesmo... até tendo uma repulsa por esse homem, talvez por esse paciente, ele precisa ultrapassar isso. Essa sensação, esse sentir essa emoção dele pessoal, e lembrar-se que ele tem uma função a cumprir, que ali ele não pode julgar aquele homem se ele é um homem bom, de boa índole, ou é um homem que cometeu algo errado, algo ruim. Não, ele tem que ajudar e cumprir com aquilo que é a sua função ali. Então, nesse momento, a gente também precisa buscar e ver assim, o quanto que daí entra a porção do amor. Porque isso é fácil? Não. O que talvez a gente pensasse? Ele fez isso? Então eu vou deixar. Não vou dar remédio. Ou vou dar só um pouquinho, vou deixar ele sofrer, para ver como que é bom, né? Ou então vou dizer, não, vou atender todo mundo primeiro, não vou atender ele. Ou como a gente sabe que já aconteceu, a gente ouve relatos do médico se recusar a atender, não é? Então é um exemplo de o que eu vou escolher. Não é por merecimento, mas e não se refere ao homem. No caso dessa situação específica, não se refere ao homem que cometeu o delito. Se refere a mim, ao profissional, ao médico. É de mim que falamos. Eu sou capaz de agir com amor mesmo para quem não é merecedor ou não? Isso fala de mim, não é do outro. Não é de quem recebe. É de quem doa. Então aí a gente vê. E eu lembrei, eu lendo, eu disse, não, esse exemplo ele é muito oportuno. Porque é exatamente isso. Então, quando a gente acolhe as pessoas e a gente recebe muitas informações, porque é um sigilo, então as pessoas falam, elas sabem que no consultório, com o psicólogo, com o terapeuta, pode falar todas as coisas, porque ali a gente é regido por um sigilo. Tudo que eu escuto vai ficar ali. Eu não vou comentar com ninguém. Então, eles falam. E aí, o que eu faço com isso? Quais são os julgamentos que eu vou tecer sobre essa pessoa? Eu não vou ajudar? Não, mas ela merece. Mas eu não vou atender. Mas eu não vou fazer isso. Ou, não, eu vou olhar como alguém que realmente está doente e precisa de ajuda. E precisa que eu fale a verdade, que eu ajude, que eu mostre e que comece a trabalhar para chegar, para estabelecer ou iniciar esse processo de cura, porque é um processo, ele não acontece instantaneamente, ele começa a acontecer naquele momento, e isso vai fortalecer o emocional, porque tem muitas doenças que se originam pelo emocional. Tem até um livro que eu acho que eu comentei aqui,
em outro momento. É um livro antigo já, eu não lembro de que edição que ele é, de que ano, mas é um livro que fala que é... agora acabou de passar o nome pela minha mente aqui, não é? Mas daqui a pouco eu volto. É um livro do Dr. Marco Aurélio. E agora faltou o nome, mas daqui a pouco eu lembro. E ele fala exatamente dessa questão das doenças que acontecem pela influência das emoções. O nosso emocional abalado, ele adoece. E aí, como eu já falei, aquela dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca, úlcera, gastrite e uma série de outras doenças. Não podem acontecer. Todas as doenças são por isso? Não. Mas as doenças, muitas delas se originam do emocional. Quem ama não adoece. Lembrei do nome do livro agora. Quem ama não adoece. E fala disso. Muito interessante. E então a gente precisa aprender e desenvolver em nós, porque primeiro, e aí vem uma série, a gente pode trazer uma série de pontos que fala sobre o amor. O amor a Deus, o amor próprio, o amor pela vida, que é uma dádiva, porque a nossa vida é um dom de Deus, Ele nos deu. E como todos os dons, tudo que Ele nos proporcionou, os recursos, os dons, a gente precisa cuidar. A gente precisa valorizar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espiritual. Precisamos. O amor fraterno. Agora, e quando a gente fala, voltando a essa questão de como eu recebo o outro, e eu falei na minha experiência profissional, mas isso não precisa ficar só no profissional. E aí eu te pergunto, como que tu recebe as pessoas? Como que tu lida com o outro, com a dor do outro, com o erro do outro, com a falha do... Eu lido como julgando, como eu, me colocando quase como Deus, ou até, como Deus, certa, impecável, que não erro, que não falho. Ou eu me coloco como também um ser humano falho, e olhando o outro com olhos de amor, recebendo, acolhendo e ajudando. Porque é muito mais fácil a gente criticar e julgar do que a gente acolher. E a crítica, o julgamento também vem e fala de nós. Fala daquilo que está em mim e não no outro. E se o nosso coração, ele não se comove com a dor do outro, se ele não tem empatia e compaixão, talvez sejamos nós que estamos precisando de cura. Muito mais do que aquela pessoa ali, às vezes, que está doente fisicamente. Para pensar sobre isso. Talvez sejamos nós que estamos precisando de cura. Eu acho que é o outro, eu atribuo para o outro, eu jogo para o outro, mas talvez seja eu. Muito mais é de mim que se trata do que da outra pessoa. Então eu te convido a fazer essa reflexão, a pensar e a gente florescer amor, a gente florescer nos lugares difíceis, a gente espalhar o amor, a gente ter atos de amor. Quando a gente vem, porque nós somos uma... Eu não estou dizendo para vocês que eu sou uma pessoa boazinha, perfeita, que, nossa, faço coisas... Não, eu erro muito, a gente tem raiva, a gente tem vontade às vezes de fazer coisas assim. Não, eu não vou fazer isso, não, essa pessoa não merece. Eu tenho também. Acontece isso aqui dentro. Com todos vocês, todos nós. Mas aí é sempre a escolha. Não, tem dias, pode até ser que tenha algum dia que eu acabe fazendo uma coisa de, nossa, não deveria ter feito isso, hoje eu não fui legal. Eu preciso pedir perdão a Deus porque eu não fiz uma coisa boa. Mas a gente precisa começar a pensar que da gente escolher fazer o melhor, da gente escolher dar mais, ser melhor, a gente transbordar mais coisas boas, a gente se encher disso, pra gente poder transbordar sobre o outro e ser instrumento de cura na vida das outras pessoas, ser instrumento de cura por onde nós passarmos, que em cada lugar, que no caminho por onde eu for trilhando, por onde eu for passando, que eu vá, derrubando pequenas gotas de água, como se fossem pequenas gotas de água, porque a água é vida, A água, ela hidrata as plantas, ela vai
né, umedecer a terra, ela vai ajudar a semente a florescer. Então que a gente vá derrubando pequenas gotinhas de água por todo o longo do caminho e que nessa jornada esse caminho possa florescer com a minha ajuda. Que esse caminho possa florescer. Muitas vezes eu nem vou saber, porque aquilo que nós fazemos, o que eu trabalho hoje, o que eu invisto hoje, às vezes não sou eu que vou ver, né, a planta crescer, mas alguém vai ver, ela vai crescer, vai fazer a diferença. Então é como eu falo, a gente florescer, nós procurarmos florescer nos lugares difíceis, nos lugares inóspitos, nos lugares ruins. A gente procurar florescer, porque quando é no fácil, tudo é fácil, né? No fácil não tem desafio. Agora eu quero ver a gente conseguir se manter, e não é fácil, no difícil, né? Na situação difícil, no momento, na terra dura, árida. Aí é que é um grande desafio. E quando a gente busca, não é, e trabalhar a respeito disso, desse instrumento de cura na vida das pessoas, que é o amor, na cura física, emocional, espiritual, a gente precisa estar aberto, disponível para isso. Né? E começa pelo nosso auto-amor. Primeiro eu me curo, porque quando eu estou ferida, eu vou ferir o outro, eu vou ferir as outras pessoas, eu vou sangrar nas outras pessoas. E aí eu não me perdoo, eu não facilito para mim, eu quero punir o outro. Porque se eu sofri, o outro tem que sofrer. Eu quero agredir o outro e daí o outro sofre, mas eu também. Não é? E aí eu não produzo bons frutos. Eu não produzo coisas boas. Eu não floresço. Eu mato. Aí acaba que a minha presença, ela é de morte e não de vida. Não é? Porque aí, como eu perguntei, de que vale a vida se não tiver o amor? Não é? De que vale? De tudo o que sobra, o que resta lá no final do versículo do capítulo 13. É o amor. É o amor. É somente pelo amor. Então que nós possamos, não é, ser essas pessoas. Que nós possamos, não é, transmitir esse poder curativo do amor. Né, a ajudar as outras pessoas a fazer a diferença, né, a acolher. E aí isso até é quando a pessoa tem uma doença física, às vezes acontece, mas adoeceu porque também não se cuidava, porque também não fazia tal coisa, porque também isso. É uma crítica. Então mais ou menos, né, tá merecendo, né? Tá merecendo porque, olha só, nunca fez nada para melhorar, nunca fez nada pra... Tudo o que não se precisa num momento difícil é que alguém venha dizer, mas é por isso. Isso é o julgamento, né? Isso não contribui. Então que a gente possa, outras vezes eu já falei em outros programas, em outros assuntos, né? Aquela questão da gente ouvir sem julgamento. Só ouvir. Não é para eu julgar, não sou juíza para fazer um julgamento sobre o assunto ou sobre a situação. Não, ouvir. Muitas vezes tudo que eu preciso, que tu precisas, é de alguém que te escute, de alguém que possa acolher, só te ouvindo. Não é para dizer, você eu faria isso, faz aquilo, não. Somente escutar. Escutar com atenção e sem julgamento. Só isso. Às vezes o que a pessoa quer, ela quer falar, e tu vai ouvir. E pronto. Já ajudou aquela pessoa. Já ajudou a pensar. Quando ela fala, ela tá falando e ouvindo. É isso que ela precisa, só. Nada mais. Se ela precisar de algo mais, ela vai perguntar, ela vai pedir, ela vai falar. Então, muitas vezes a pessoa precisa disso. Precisa se sentir tendo alguém ao seu lado que se preocupa, que a apoia, porque hoje nós vivemos muito um tempo de solidão acompanhada. A pessoa, ela vive sozinha, ela não tem ninguém que possa ajudá-lo, que possa se preocupar com ela em nada, porque está todo mundo muito eu estou preocupado com as minhas coisas, com os meus problemas, com a minha vida, com a minha situação, com como eu vou fazer com as minhas coisas, tudo para mim,
O outro é o outro. Então é muito eu. E quando cresce o eu, prejudica. Quando cresce o eu, as coisas ficam difíceis. Porque não sou eu. Não é o eu que tem que crescer e aparecer. É o todo. Ele tem que ser uníssono, como um grande coral. Uma só voz. Mas são várias pessoas ali. Mas não precisa parecer que a minha voz é mais bonita que a do outro. Não. A minha voz vai somar com a outra e Deus juntas, todas formam uma única voz, um lindo coral, uma linda voz. Assim na nossa vida também. Não é? E que se a gente, não é, nesses tempos que de tanto adoecimento físico, psíquico, emocional, espiritual, devido a tantas coisas que nós estamos vivendo ultimamente, mais nós precisamos, né, olhar e entender que nós estamos em tempos que nós precisamos nos ajudar. Eu não tenho tudo que eu preciso, eu não sei tudo, eu preciso da ajuda do outro. Eu preciso da ajuda. E isso a gente precisa da ajuda às vezes até de um animal, quanto mais de uma pessoa, não é? Porque quem é bem esperto não dispensa ajuda nem mesmo de um bicho, porque eles nos ajudam. Agora tem alguns seres humanos tão soberbos que acreditam que eles não precisam de ninguém, não é? Então que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos ocupar um lugar, né, ou ocuparmos o lugar que nós estamos, fazer deste lugar um lugar, não é, que produza coisas boas, um lugar que venha florescer, um lugar gostoso, agradável, que receba, que seja aquele lugar que as pessoas queiram estar, que as pessoas queiram, não é, se aproximar, que faça a diferença. Se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, eu já ganhei. Imagina se eu conseguir fazer na de várias pessoas. Né? A gente começa por nós, pelo nosso cuidado, e aí depois eu consigo ajudar. A minha experiência, o meu processo vai ser um processo de cura na dor do outro. A minha dor, ela não vai ser um muro, ela não deve ser um muro, ela deve ser uma ponte que me ajuda a chegar até o outro e ajuda esse outro na sua dor depois que eu me curei. Porque o meu processo vai conseguir ajudar o outro. Se eu passei, o outro também consegue. Então, fica essa reflexão, pense sobre isso, lembrando que estamos em Outubro Rosa, lembrando em que as pessoas, que a humanidade está adoecida e que nós precisamos muito da ajuda um do outro. Juntos, nós chegamos mais longe. Então, que a gente possa caminhar pela vida juntos e não apenas voltados para o eu. Tá bom? A gente ainda tem uns minutinhos aqui, vamos ficar com louvor, não é? Mas encerrando, eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se tem mais alguma participação. Irmã Juraci, não é? Também dando seu bom dia aqui, dizendo que está na escuta, e o pessoal nos acompanhando aqui, nos assistindo. Um abraço a todos vocês. E eu vou ficar com louvor agora, né, na continuação aqui, já encerrando. Mas não esqueça, leve essa reflexão para a tua vida, para o teu dia a dia e para o lugar onde tu estás. Eu estou florescendo ou não? Tá difícil? Tá difícil, mas vamos continuar. Vamos ser como, né, que a gente ouviu esses dias aí uma mensagem, né, que vem a tempestade, vem o furacão, vem os ventos bravos, fortes, e ela dobra, vai lá embaixo. Mas quando vem o sol, passa a tempestade, ela tá bonita de novo, ereta, na sua posição, não saiu do lugar. Que nós possamos permanecermos no lugar que foi destinado a nós, que nós possamos ficar na posição que fomos colocados e não sair dali até que a ordem seja dada. Tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus. No próximo sábado estaremos aqui novamente às 10 horas para mais um programa Psicologia em Foco. Deus abençoe vocês.
vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado, Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo